Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos então a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E hoje eu gostaria de comentar, de compartilhar com vocês o texto, que é o texto do nosso jejum de 40 dias. Só que eu vou começar a ler, então é Lucas 9, a partir do versículo 12, que diz o seguinte: No fim da tarde, os 12 se aproximaram e lhe disseram, mande as multidões aos povoados e campos vizinhos para que encontrem comida e abrigo para passar a noite, pois estamos num lugar isolado. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimentos para eles. Temos apenas 5 pães e 2 peixes. Responderam: o senhor espera que compremos comida para todo esse povo? Havia ali cerca de 5.000 homens. Jesus respondeu: digam a eles que se sentem em grupos de 50. Os discípulos seguiram sua instrução e todos se sentaram. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu-os em pedaços e os entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Todos comeram à vontade e os discípulos ainda encheram 12 cestos com as sobras. É interessante a gente pensar que antes dessa multiplicação, Jesus tinha enviado os 12 e eles tinham então expulsado demônios, eles tinham realizado curas, o Espírito Santo tinha feito, óbvio, isso através deles, eles tinham feito várias coisas e visto o poder de Deus se manifestar na vida deles. Aí, então, a gente vê no comecinho dessa parte, no versículo 10, que eu não li, que eles vêm então dar um relatório para Jesus. Eles viram o poder de Deus agindo através da vida deles. Ponto 1. E aí então as multidões descobrem onde Jesus estava com os discípulos e começam a segui-lo. E a gente chega exatamente nesse ponto, onde os discípulos chegam de forma bem prática para Jesus e falam: olha, manda eles embora, porque a gente não tem como alimentar esse povo todo. E aí é interessante a gente pensar isso de novo. Eles tinham visto o poder de Deus agir sobre a vida deles, sobre a vida daqueles a quem eles tinham sido enviados. E aí Jesus fala para eles o quê? Alimentem vocês mesmos essa multidão. Alimentem vocês mesmos. Aí eles falam: ok, a gente só tem 5 pães e 2 peixes. É tudo que a gente tem. Pra gente alimentar essa multidão, quanto dinheiro a gente poderia? E Jesus faz o quê? Com tudo o que eles tinham, Jesus alimenta a multidão e ainda sobra. A primeira coisa que eu quero que a gente pense quando a gente lê esse texto é: quantas vezes eu e você não vimos Deus agindo nas nossas vidas? E quantas vezes, diante de um momento que nós precisamos de uma atuação miraculosa dele, nós agimos como discípulos? Ponto 1. O segundo ponto é: quantas vezes nós temos expectativas ou nós pensamos que Deus vai fazer, mas ele vai usar outras coisas, outras pessoas, outras formas para nos abençoar, e ele deseja usar exatamente o que nós temos nas mãos. O que você tem nas suas mãos? Quais são os seus dons, os seus talentos, o seu tempo? O que você tem nas suas mãos? Deus, ele usa aquilo que nós temos em mãos para abençoar outras pessoas. E ele multiplica o que nós temos em mãos. Mas quantas vezes nós achamos que o que nós temos é insuficiente? E aí eu quero dizer para você o seguinte, que o seu insuficiente é tudo o que Deus precisa para fazer transbordar. O meu insuficiente é tudo o que Deus precisa para abençoar outras pessoas. Aquilo que eu julgo insuficiente, aquilo que eu julgo pouco, nas mãos do Rei do Universo é mais do que suficiente. Então, hoje, leia esse texto e pergunte ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer fazer com aquilo que eu tenho em mãos?
Eu vejo você na sexta e o Lucas estará aqui amanhã. Tchau, tchau. Deus abençoe.